Senhor, Tu és bom, Senhor, e a Tua fidelidade e a Tua bondade, Senhor, duram para sempre. Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor, através do Seu Espírito, Senhor, nos revele a Tua palavra, Senhor, e possamos compreender qual é a Sua vontade para nós. Queremos ser mudados, ó Deus, pela Tua palavra, queremos ser transformados pela Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, assim como o Senhor prometeu, Jesus, que o Senhor enviaria o Teu Espírito, que testificaria cada uma das Suas palavras. Eu peço que assim seja nessa noite. Uma única palavra, Senhor, que pode falar em muitos corações. Uma única palavra, Senhor, que vem do Teu coração para o nosso coração. E que essa palavra mude a nossa vida, Senhor. Pai, nós estamos aqui juntos com o mesmo objetivo, Senhor. Ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E eu peço a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo incendeie o nosso coração com a Tua palavra e mude a nossa vida para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Estou um pouco nervoso com a boca seca, mas faz parte, né? Estamos aqui, irmãos, com o mesmo objetivo, que é ouvir a voz de Deus, amém? E Deus vai falar com a gente, porque Deus, quando reúne os seus filhos, Ele realmente fala, porque o nosso Deus é um Deus vivo, e um Deus vivo que fala ao nosso coração. Como eu disse ao início, Deus é o único que conhece a sua vida por completo, desde o seu nascer até hoje. Tudo que você viveu, Deus sabe de todas as coisas. Nem você mesmo sabe de tudo. Quando você era ainda um bebê, enquanto criança, tem algumas memórias, a gente tem algumas memórias, mas de tudo, quem sabe é Deus. Nem os nossos pais sabem de todos os momentos, mas Deus sabe, porque Deus está em todos os lugares, e Ele está aqui, amém? Irmãos, como eu disse ao início também, hoje é um dia muito especial. Nós celebramos aqui uma festa estabelecida por Deus, o Pentecostes. E eu queria, antes de nós meditarmos naquilo que Deus tem para nós, eu queria que a gente entendesse um pouco o porquê desse dia e por que nós estamos aqui. Eu preparei um pequeno texto aqui que vai passar a vocês, mas eu vou acompanhar aqui. E eu quero ler para vocês um pouco sobre esse dia, sobre o Pentecostes. Esse momento, ele foi estabelecido por Deus quando Deus tirou o seu povo da escravidão. Para quem ainda não conhece, a Bíblia ela é dividida em duas partes. Nós temos o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele aponta para Jesus, que é o Salvador, que veio no Novo Testamento. E o Novo Testamento nos leva até Jesus, através das cartas e das palavras que nos foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então o Velho Testamento é celebrada também essa mesma data, e eu quero ler com vocês. Começando aqui, Festas das Semanas, também conhecida como Pentecostes. É uma celebração judaica e cristã que ocorre 50 dias após a Páscoa. Para os cristãos, é um dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos de Jesus, marcando o início da igreja. Para os judeus, é uma festa que comemora a entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai e os primeiros frutos da colheita. Então, para nós, cristãos, hoje nós celebramos 50 dias após a Páscoa. Nós passamos a Páscoa recentemente, né? Vocês lembram? 50 dias após a Páscoa, nós celebramos o Pentecostes, ou a festa das semanas, que é no Velho Testamento, quando Deus estabeleceu essa aliança com o seu povo de Israel. E no Novo Testamento, Pentecostes. Origens e significados. Antigo Testamento, para o judaísmo, a festa das semanas, ou Shavuot, era uma celebração agrícola que marcava o fim da colheita de trigo e da cevada.
Também era um momento de memória e de entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai, onde os judeus receberam os 10 mandamentos. Então, no Velho Testamento, eles celebravam a festa da colheita, as 7 semanas, que dão 49 dias. Eles celebravam 7 semanas. E, ao mesmo tempo, eles celebravam a entrega das leis, porque foi nessa data que Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Foi quando Deus começou a estabelecer lei ao seu povo. Novo Testamento, para nós, cristianismo. Para os cristãos, o Pentecoste comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus, conforme o relato no livro de Atos dos Apóstolos, no Atos capítulo 2. Este evento é considerado o início da igreja e o momento em que os apóstolos receberam o poder para pregar o Evangelho. Celebrações. Judaísmo. A celebração inclui a leitura da Torá, estudos, refeições e louvor. É uma ocasião de agradecimento a Deus pela Torá e pela colheita. Cristianismo. É marcada por orações e cultos e serviços religiosos e estudos da Bíblia, com foco no Espírito Santo e na importância do Espírito Santo na igreja. Em resumo, a festa das semanas, ou Pentecostes, é uma data estabelecida por Deus com raízes no judaísmo e que é para nós cristãos representada a descida do Espírito Santo e o início da igreja. E para o povo de Israel, a entrada da Torá, as leis de Deus. Amém. Quando Deus estabeleceu a festa das semanas, quando Deus livrou Israel da escravidão, Deus estabeleceu a festa das semanas. E nesse momento eles receberam as leis de Deus, quando Moisés sobe até o monte e Deus dá a Moisés os 10 mandamentos que nós conhecemos. Passado-se muito e muito tempo, a mesma festa, a mesma celebração, no mesmo dia, os apóstolos de Jesus receberam o Espírito Santo sobre eles, no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes é uma palavra de origem grega, que vem da origem do 50º dia, 50 dias. Penta, né? Pentecostes. Então, 50 dias após a morte de Jesus, porque Jesus morreu numa Páscoa, 50 dias após a morte de Jesus, os apóstolos receberam o Espírito Santo. E ali foi o início da igreja, e chegou até mim e você. Então, essa data é celebrada hoje, de uma forma bem objetiva, para que você entenda um pouco o que é essa noite. Foi estabelecida por Deus ao seu povo, ainda quando estava no deserto. Deus estabeleceu. Passados-se muitos anos, os apóstolos celebravam essa festa. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, e nós vamos ler esse texto, celebrando essa festa. Muitos povos e nações estavam em Israel nesse dia, e naquele dia eles receberam a promessa do Espírito Santo. O que Deus colocou no meu coração para nós meditarmos nessa noite, não é diretamente sobre o Pentecostes. Não é diretamente sobre o dia de Pentecostes, não é sobre Atos capítulo 2, onde nós vemos a história. Não é também a festa das semanas, quando eles receberam a Torá de Deus e celebraram a festa das semanas. Mas o que Deus colocou no meu coração, e é o que arde em meu coração, são os 50 dias que antecedem essa festa, pós a Páscoa e antes da festa. Mesmo que a gente esteja no final da festa, mas eu quero, através do Espírito Santo, fazer com que a gente venha meditar nesse tempo que Deus prepara, esses 50 dias. Eu me lembro que na Páscoa nós estávamos aqui juntos, e nós recebemos palavras de Deus, palavras de profecia, daquilo que Deus faria no nosso meio. Quantos lembram disso? Deus disse que faria, e Deus está fazendo, e Deus é um Deus de promessa. E o primeiro texto que eu quero ler com você está no livro de Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3.
Vamos ler a partir do 1, para ficar bem claro, do 1 ao 6. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para vos ensinar, para o que fizesseis na terra e que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os seus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus fez uma promessa para Israel. Israel, o povo, a nação Israel. Deus disse a eles que eles receberiam a promessa, uma terra que mana leite e mel. Mas havia algumas condições para que Israel provasse dessa terra que mana leite e mel. E qual era? Guardar os seus estatutos, guardar os mandamentos de Deus, aguardar a promessa. Existia um tempo para que essa promessa se cumprisse. Quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, Deus disse: Moisés, você vai conduzir o meu povo até a terra prometida. E Deus, nesse tempo, nesse percurso, até eles chegarem à terra prometida, Deus ensinaria Israel a se relacionar novamente com Deus. Porque o que aconteceu? Depois de 400 anos escravo, foi se perdendo o respeito e a reverência a Deus, mas ainda existiam os remanescentes fiéis. E por isso Deus ouviu o clamor do seu povo e desceu para livrar Israel. E quando Deus liberta Israel, Deus tira Israel da escravidão e fala: agora eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E Deus estabelece as suas leis, Deus estabelece os seus ensinamentos, Deus começa a se relacionar com Israel, mais uma vez, através de Moisés. Moisés subia ao monte para falar com Deus, e quando Moisés descia, o seu rosto resplandecia a glória de Deus. E Deus se manifestava para eles. Uma parte dessa história que eu acredito que todos aqui conhecem é quando Israel estava de frente com o Mar Vermelho. Eles não tinham como passar e Faraó atrás com seu exército querendo matá-los. Eles já tinham saído do Egito e eles se deparam com o Mar Vermelho. E o que Deus faz? Deus abre o mar e eles passam a seco. Deus se manifesta com poder e maravilhas para Israel. Mas para que eles alcançassem essa promessa, existia um tempo a se cumprir. Existia um tempo determinado por Deus para que isso acontecesse. E aí nós sabemos que Israel murmurou, Israel pecou, e o tempo foi se estendendo, e eles ficaram 40 anos caminhando no deserto, um percurso que poderiam fazer em dias, eles demoraram 40 anos, até que Deus trocasse toda aquela geração. Mas ainda assim, Deus não havia desistido das promessas. Assim como Deus fez promessas para você, assim como Deus faz milagres na nossa vida, as promessas de Deus para você não mudam, mas existe um tempo para que ela se cumpra. E para que ela se cumpra sobre a nossa vida, é necessário que a gente obedeça aos mandamentos de Deus. Quando a gente educa os nossos filhos, o seu filho te pede um celular novo, aí a gente faz assim: se você tirar boas notas, se você for no meu caso, né, uma boa filha, se você for obediente, se você ajudar a mãe a lavar a louça, se você ajudar a mãe a varrer a casa, aí você vai merecer o presente. É assim, a gente vai educando, não é? A gente vai ensinando. Assim é Deus. Como nós podemos receber todas as bênçãos de Deus se nós não guardamos os mandamentos de Deus? Aí você pode pensar assim: puxa, pastor, a minha vida não está legal, está tudo ruim na minha vida, nada está legal, nada está bom.
A primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para nós mesmos, analisar as nossas atitudes, porque Deus não muda, Ele é o Todo-Poderoso. Nós é que mudamos, nós mudamos os nossos pensamentos. Hoje eu falo bem de você, mas se você pisar no meu pé no final do culto, talvez amanhã eu já estou falando mal. Se você passar pela rua por mim e não falar comigo, talvez eu já vou começar a falar mal de você, olha. Ou vice-versa, né? O pastor passou por mim e nem me viu, nem falou comigo. O apóstolo nem me disse nada, que apóstolo é esse? Nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos os planos, Deus não muda, Deus é sempre o mesmo. E as promessas que Ele tem para você, elas vão se cumprir. Só que existe um mandamento a se seguir. E por isso Deus falava, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouve Israel, Ele é o único Senhor. E agora eu quero que você vá comigo em Lucas, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 49. Perdão, nós vamos ler a partir do 46. Lucas 24, 46. Esse texto que nós lemos aqui anteriormente, Deuteronômio 6, é quando Deus, lembra nas duas partes da Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, a festa das semanas, Shavuot, ou o Pentecostes. Aqui no texto que nós lemos, Deus estava ensinando a Israel a se relacionar com Ele. Ali Deus estabelece essa festa que nós celebramos hoje, que é o Pentecostes. E ali Deus começa a ensinar a Israel a se relacionar com Ele novamente. E Deus começa a fazer promessas para Israel. E aqui, agora no Novo Testamento, nós lemos as palavras de Jesus para nós como igreja. Essas palavras são de Jesus para nós após a sua morte. Após a sua morte. Versículo 46, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus faz mais uma promessa aos apóstolos. Aqui eles entram nos 50 dias pós-Páscoa. 50 dias. Aqui Jesus, já com o seu corpo glorificado, Ele volta para o Pai, Ele volta para o céu. Jesus morre na cruz. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Jesus aparece aos seus discípulos. Jesus dá a eles palavras de profecia. Jesus enche eles com o seu Espírito. Mas Jesus dá uma direção para eles. Fiquem em Jerusalém. Obedeçam, porque a promessa vai se cumprir sobre vocês. E se cumpriu. Em Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, diz a Bíblia, veio um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como os de fogo. E falavam em novas línguas, foram cheios do Espírito Santo e a igreja de Jesus começou e chegou até mim e até você. Deus cumpriu a sua promessa. Deus, Ele nunca vai dizer para você algo e vai deixar de fazer. As promessas que Deus tem para você, cada uma delas vão se cumprir, dia após dia. Cada uma delas.
Os discípulos, e eu quero fazer essa análise com você, da situação dos discípulos aqui. Vamos tentar nos contextualizar, irmãos. Agora usa sua mente hollywoodiana aí, que eu sei que você tem. Sua mente criativa. Imagina esses homens, 12 homens, comuns como eu e você, trabalhadores, pescadores, que viviam a sua vida comum com suas esposas e seus filhos. De repente aparece um homem de Nazaré chamado Jesus e fala assim: eu sou o Filho de Deus. Imagina você hoje aqui, agora, isso. E esse homem aparece e fala: eu sou o Filho de Deus. Pedro, João, Tiago, deixa suas redes, segue-me, que eu vou fazer de vocês agora não mais pescadores de peixes, mas pescadores de almas. Se fosse um carioca, ele ia dizer: que papo é esse, meu irmão? Como assim? Larga tudo e minha família. Jesus, como Filho de Deus, ele apareceu àqueles homens e falou: vem, segue-me, deixa tudo que você tem e segue-me. Se coloca no lugar. Será que você teria fé para fazer isso? Deixar tudo que você tem, parar a sua vida e ir atrás de Jesus? Pois eles tiveram. Eles tiveram coragem, deixaram tudo e foram atrás de Jesus. E eles começaram a caminhar com Jesus. Jesus começou a fazer milagres, porque Ele é o Filho de Deus. O cego começou a enxergar, o coxo começou a andar, o morto ressuscitar. Eles viram Lázaro morto já há mais de 3, 4 dias. O túmulo já estava com a pedra fechando. E Jesus falou: tirem a pedra. E Jesus gritou: Lázaro, sai para fora. Meus irmãos, para pensar nisso. Você vendo isso. E a Bíblia diz que Lázaro saiu preso nos lençóis. Eu imagino que pulando, né? Porque não ia capaz de não andar. Ou passinho de pinguim. Veio andando envolto nos lenços e... tira. E tiraram aí Lázaro vivo. Depois de 4 dias morto. Se fosse eu, e eu estivesse com você, eu ia falar: realmente esse homem aqui tem alguma coisa diferente. Eu acho que ele é o Filho de Deus mesmo. Porque ninguém pode fazer isso por si. Tem alguma coisa nesse homem de especial. E Jesus começou a discipular eles e ensinar eles sobre o reino de Deus. Jesus começou a ensinar eles sobre o céu, um novo céu e uma nova terra. Jesus começou a ensinar eles o amor, a compaixão. Jesus começou a ensinar eles como se relacionar com o Pai. Jesus ensinou os discípulos a orar, irmãos. Eles não sabiam como orar, e Jesus falou: eu vou ensinar vocês a orar. E aqui, como nós vimos o Johan orando, e o Pai Nosso, foi Jesus que ensinou a oração. Jesus falou: quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai Nosso que estás no céu. Pai? O meu? Como assim Pai? Porque Jesus começou a ensinar que nós podemos e seremos filhos de Deus e não mais criatura. Pai. Era tudo novo. E esses homens largaram tudo e foram viver com Jesus. Viveram 3 anos, talvez os 3 anos mais loucos da vida deles. Talvez não, porque depois também eles viveram muitas loucuras, né? Para quem conhece um pouco a Bíblia. Deixaram tudo e começaram a ver cego enxergar, morto ressuscitar, e eram dias de alegria, dias de perseguição. Um dia queriam levantar eles na multidão, e outro dia queriam matar eles. Então eram dias de alegria, dias de tristeza e perseguição, e assim ia. E aí, num belo dia, aquele que se dizia o mestre deles é morto. É morto. Meus irmãos, esses 50 dias, após a morte de Jesus, para esses homens aqui, não foram dias fáceis. Se coloca no lugar desses homens que deixaram tudo o que eles tinham. Acreditaram 3 anos da vida deles, se dedicaram 3 anos por aquilo que aquele homem chamado Jesus falava. E de repente, aquele homem que eles acreditavam que era o Salvador, é morto na cruz. E para nós, irmãos, o fim seria a morte. Todos aqui passaremos pela morte, a não ser que
nós venhamos a crer que Jesus Cristo é o Senhor, nós viveremos eternamente com Ele. É uma promessa de Jesus. Jesus disse, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. E aonde eu estiver, Jesus disse, vocês estarão comigo. Mas fiquem firmes, aguardem a promessa. E o grande problema nosso, meu, da humanidade, é que nós não somos capazes de resistir o tempo da promessa se cumprir. A gente não é capaz de permanecer firme, porque os nossos olhos são limitados, a gente vê aquilo que o homem pode fazer. Só que aquilo que o homem pode fazer não é aquilo que Deus pode fazer por você. Deus pode fazer por você infinitamente mais do que você possa imaginar. Não há limites para Deus. Talvez você entrou aqui hoje cheios de problemas, cheios de conflito, com um coração triste, machucado. Mas Jesus pode incendiar o teu coração e mudar a tua história. Esses homens aqui largaram tudo para viver com Jesus. De repente Jesus morre na cruz e para eles seria o fim, é a morte. Passados-se 3 dias, ele aparece aos seus discípulos. Ressuscitado, com o seu corpo glorificado, ele aparece. Alguns creem, outros não creem, né? A gente conhece a história um pouco. E alguns vão até o túmulo, acreditam, mas começa a ter um conflito na cabeça desses homens inimaginável. Eu vi ele morto, mas agora eu estou vendo ele vivo. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida? E pode ser que a sua vida esteja assim. Num conflito cheio de... Você não consegue compreender o que está acontecendo, as lutas te cercam, ao mesmo tempo que você está bem, está tudo bem para você, talvez a sua vida financeira esteja bem, talvez o seu casamento esteja bem, mas você acorda triste. Jesus pode clarear o seu dia, e mesmo que ele esteja cinza, você vai abrir a janela do teu quarto e você vai sentir a presença de Deus sobre você. Porque Jesus pode mudar o cenário da sua vida por inteiro, por completo, Ele pode. Se você guardar os seus mandamentos, aguardar a promessa de Jesus se cumprir, Ele pode mudar toda a sua vida. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Muitas vezes nós somos levados a analisar os nossos passos. O apóstolo sempre nos ensina, né? O apóstolo Alexandre nos ensina que nós devemos ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. O que é isso? Nós temos que trabalhar com todas as forças que nós temos, como se tudo dependesse de nós. Trabalhar, conquistar, e não só para o ministério, mas para a sua família também. Eu, quando era mais jovem, eu queria largar tudo para viver do ministério. Eu e o Jonathan, né, Jonathan? O Jonathan quase matou o sogro dele do coração. Ainda bem que sobreviveu, o coração dele era bom, hein, Jonathan? Porque você teve coragem, viu? A gente queria deixar tudo, aí a família, a namorada, né, a esposa foi ajudando, você vai compreendendo, você vai tendo maturidade, que você tem que trabalhar para pagar as contas, né, jovens. Tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a escola das crianças, é lindo, maravilhoso ter filhos, mas tem a escola, tem a alimentação, e tudo isso, o pai que abençoa o pai aqui para pagar. Tem que trabalhar, tem que conquistar. A gente tem que avançar, então a gente tem os pés na terra, a gente trabalha, a gente faz para Jesus, a gente faz pela família, faz pelos filhos, faz pela esposa, faz pelo irmão, mas a gente tem que ter a cabeça no reino dos céus. Aquilo que é impossível para os meus pés é possível para a minha oração, então eu oro e peço a Deus, e Deus me dá força para caminhar e eu vou seguindo Jesus. E Jesus vai fazendo um milagre, Ele vai transformando a nossa vida. E trazendo para esse dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, eu quero que você leia comigo. Atos capítulo 2, versículo 1. Aqui o versículo, capítulo 2, o versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Passou-se os 50 dias, irmãos. E como nós fizemos aqui uma pequena reflexão desses 50 dias. Como foi esses 50 dias para esses homens? Que dia? Que horas? Que momento? Como vai acontecer? E cumprindo-se, acabou os 50 dias. Acabou
aqueles 49 dias de festa, mas eles não sabiam o que viria a acontecer, mas eles aguardaram a promessa fielmente. Eles acreditaram naquilo que Jesus tinha dito para eles e não desistiram. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. A promessa se cumpriu sobre a vida deles. Quais são as promessas que Deus tem para você? Hoje é um dia de cumprimento de promessa. Hoje se celebra o Pentecostes, ou a festa das semanas, ou no hebraico Shavuot. Hoje se celebra esse dia, mas nesse dia se celebra o dia do cumprimento da promessa. Quando Deus entrega a Torá no Velho Testamento ao povo de Israel, era o cumprimento da promessa. Deus disse que seria: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Ali se cumpre a promessa, porque Jesus, ali o Pai cumpre a promessa de libertação. Em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo. Era uma promessa de Jesus que nós lemos em Lucas. Fiquem reunidos, porque vocês receberão as promessas. Quais são as promessas que Deus tem para você? O que Deus tem para você hoje? O que você procura de Deus hoje? Quais são as promessas que Deus já fez para você? Pastor, mas está demorando. E se hoje for o dia que Deus pode cumprir essa promessa sobre você? E se hoje é o dia, e cumprindo-se o dia da promessa, sobre você veio o Espírito Santo. E cumprindo-se o dia das promessas sobre o André, e cumprindo a promessa sobre o Otávio, e cumprindo as promessas sobre você, hoje é o dia que Deus pode cumprir cada uma das palavras que Ele disse a você. Pastor, mas Deus nunca me disse nada. Então eu quero dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus pode mudar a tua história por completo, seja qual for o cenário da sua vida hoje. Seja o seu casamento, seja o seu conflito na sua mente, eu faço um desafio para você. Entregue a tua vida para Jesus e você vai ver que o seu dia, a sua vida vai mudar por completo. Porque Jesus cumpre promessas. E hoje é um dia que nós celebramos o cumprimento da promessa de Jesus. Amém? E para nós encerrarmos essa noite, eu quero orar por você, para que você receba a porção do Espírito Santo. Amém? Nós não podemos sair daqui sem essa promessa do enchimento do Espírito Santo. Então eu quero que você levante as suas mãos. E eu vou pedir a Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo que nos fortalece como igreja. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Te agradeço, a Deus, pela sua bênção, Senhor. Te agradeço pela porção derramada sobre nós. O Senhor é um Deus que cumpre promessas. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ouve, ó Igreja Apostólica Ágape, o Senhor é o único Deus. Que o Senhor enche o teu coração, que o Senhor enche a sua casa, que o Senhor enche o teu trabalho, que o Senhor encha todos os lugares que você colocar os seus pés, que você seja cheio do Espírito Santo, que as lutas venham fortalecer a sua fé, que em nome de Jesus, que nós possamos levar o amor de Deus para essa cidade, e aonde nós colocamos os nossos pés, que a bênção do Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade que te rodeia, eu repreendo no nome poderoso de Jesus Cristo. Sai agora, que você seja curado todo o mal, assim como foi testemunhado aqui, Senhor, nessa noite. Nós cremos que o Senhor faz milagres, Pai. Eu repreendo todo tumor, todo câncer, em nome de Jesus. Toda célula morta sobre você, sai agora em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus Cristo passe sobre os seus ossos e que você seja curado pelo Espírito Santo, para a glória do Senhor, e que um dia, em breve, você seja mais um que trará a presença de Deus, testemunhando a glória de Deus neste lugar.
neste lugar, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de coragem e ousadia, igreja, em nome de Jesus. Coragem e ousadia para vencer e avançar como discípulo do Senhor, aleluia. Se você ora em línguas, talvez você está nos visitando, você não entende muito bem o que é isso. Eu peço a Deus que você receba a porção nessa noite do Espírito. Orar em línguas, receba o dom do Espírito. Filhos e filhas do Senhor, Deus cumpre cada uma das suas promessas sobre você, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre toda a sua geração. Nós vamos proclamar o teu nome, Jesus, até que o Senhor venha. E incansavelmente, Senhor, nós proclamaremos o teu nome. Todos saberão que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, Senhor. Aviva no Senhor, aviva no Senhor. Mantenha a chama acesa no nosso coração. Mantenha, Senhor Deus, a igreja, Senhor Deus, incendiada pelo Espírito Santo. Incendeia, Senhor Deus, os nossos corações, os nossos pés, as nossas mãos. Incendeia, Senhor Deus, aonde o Senhor nos plantar, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela porção do teu Espírito. Pai, eu peço a Ti que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Senhor, cheia do teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor tem mais ainda, Senhor. Eu sei que amanhã ainda o Senhor tem mais. Deus tem mais para você amanhã. Amanhã é o último dia da festa. Amanhã é o último dia. Amanhã estaremos aqui juntos. Amanhã tem mais. Deus tem mais para derramar sobre você. Eu te louvo, Jesus, pelo teu poder e pelo teu avivar em nosso coração, Senhor. Que possamos viver na tua presença, Senhor. Que o teu nome seja exaltado para todos sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe.